Pega a sua Bíblia comigo. Olha aí, eu ouvi um amém ali, ó. Tá mais animado aquele amém. Deixa eu ver. Pega a sua Bíblia comigo. É, irmão, a igreja tem que ser viva, irmão, você não vai ver, até os judeus, irmão, que ainda estão vivendo na lei de Moisés, quando eles chegam lá perto do Monte das Lamentações, eles já ficam assim, ó, porque eles entendem que em Deus nós temos que ter movimento. O que o inimigo quer fazer? Ah, pastor, eu estou com frio. Irmão, vai aquecer daqui a pouco. Vai ou não vai? Vai aquecer daqui a pouco, você tem que ficar aquecido. Marcos capítulo de número 2, um texto bem conhecido nosso. Muitas vezes Deus te traz palavras em cima de algumas coisas, irmão, que você fica, meu Deus, já preguei sobre isso, não sobre o mesmo assunto, né? Mas eu quero falar, Deus, não, você vai falar dentro desse tema. E eu quero falar com vocês hoje sobre, antes de Deus curar o físico, Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar a sua mente. Vou repetir, antes de Deus curar o seu físico, de Deus resolver os seus problemas pessoais, Ele vai te curar por dentro. Ele vai resolver aí dentro que vão ser resolvidas, e talvez você não está conseguindo romper, vencer, porque você está dizendo, Deus, eu estou precisando de uma casa, e Deus está dizendo, antes da casa eu vou curar você interiormente. Deus, eu estou precisando de um carro, e Deus está dizendo, antes de eu te dar o carro, eu vou curar você das suas amarguras, das suas tristezas. Não, Deus, eu estou precisando de uma porta, Deus está dizendo, primeiro, antes da porta vai chegar o milagre, onde você vai enxergar que ninguém é seu inimigo, o inimigo vai sair da tua frente e tu vai vencer, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? A gente precisa aprender isso, irmão, porque senão a gente entende. Já imaginou se tivesse escrito aqui, e Ana lamentou porque Penina a perseguiu, e Davi lamentou porque Saul perseguiu. Tem isso assim, irmão? Não, até o filho de Davi, irmão, se levantou contra ele, mas ele entendeu que é em Deus que nós vencemos, é em Deus que nós vamos vencer. E eu declaro, irmão, hoje é noite de cura. E essa cura vai brotar de dentro para fora da tua alma. Pessoas vão sair daqui hoje curadas. A sua alma vai sair daqui curada. A tua mente vai sair daqui renovada. Você crê nisso? Diga aleluia. Então diz assim o texto, ó, Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos, 2, verso 1. Diz assim, e alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube que estava Jesus estava mas estava na casa dele. Então essa faz a diferença, Jesus estava em casa. Verso 2, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciaram-lhe a palavra. Jesus estava lá anunciando o evangelho, falando do evangelho. Verso de número 3, e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quantos homens? 4, você já ouviu falar dessa palavra muitas vezes, que a gente precisa de 4 amigos que nos carreguem, é ou não é? Muitas vezes a gente não tem quem nos carregue, quem nos dá uma palavra, quem nos dá ânimo, mas esse paralítico aí não fala do nome dele, mas vai me falar que ele tinha 4 amigos, irmão, e que não deixaram ele na beira da estrada e nem deixaram ele lá aleijado, foram até Jesus. Eu quero dizer que Deus vai levantar esses amigos na tua vida. Vou repetir de novo, Deus vai levantar amigos na tua vida que vão te ajudar a carregar alguns fardos que estão pesados, viu? Aí vai dizer o seguinte, ó, descobriram o telhado, então estava ali fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia quem? O paralítico, irmão, descendo pelo telhado. Ninguém quis que ele entrasse pela porta, descer o paralítico pelo telhado. Verso de número 5, Jesus vendo a fé deles, foi a fé do paralítico? A fé de quem? Dos amigos. Disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus fala para os amigos, fala para quem? Mas de quem era a fé? Você tem hora que até a fé do amigo te ajuda a vencer. Por isso que a gente tem que saber com quem que a gente anda, por isso que a gente tem que saber quem que a gente coloca do nosso lado. A gente tem que tem que andar com pessoas melhores do que a gente. Eu não estou falando só de dinheiro, não, porque tem gente, não, só quero andar com quem tem condições, com quem pode, não. A gente precisa andar com pessoas que têm mais fé do que nós, crer mais do que nós. Porque também tem gente, que você anda com ele faz destroçar a sua fé. Faz te desanimar, jogar palavras contrárias e tudo. Não, está tudo, a igreja está ruim, a igreja está isso, a igreja. Irmão, a igreja não tem erro, irmão. Quem tem erro é quem está dentro da igreja. Somos nós, irmão. E ninguém, irmão, no dia que você achar uma igreja perfeita, deixa eu te falar uma coisa, não entre nela.
Porque se você achar uma igreja perfeita, você vai estragar ela. Igreja, irmão, a igreja ela já é perfeita. Agora quem não é perfeito somos nós. Onde tem gente vai ter problema. Mas tem amigos. Tem gente que quer carregar a sua cama. E eu declaro, o Senhor não vai te deixar parado. E ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Seja pelo telhado, seja pela porta, seja pela janela, o Senhor está chegando com resposta para a tua vida. Eu declaro esta noite, o Senhor está chegando com resposta para a tua vida. Eu declaro, o Senhor está chegando com resposta para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então se apresente agora, fala, Senhor, eu estou aqui. Talvez eu estou igual esse paralítico, eu estou precisando de que alguém me ajude, que me carregue, porque tem hora que falta fé para mim, tem hora que falta ânimo para mim. A gente precisa falar isso, irmão, sabe? A gente não precisa ter vergonha não, porque tem hora que a gente quer falar com o Senhor, e aí a gente olha, parece que está tudo perfeito. Não, Senhor, eu estou aqui, Senhor, tem dia que dá desânimo, tem dia que não tenho força, tem dia que eu não tenho capacidade, e eu estou precisando desses amigos, dessas pessoas, Senhor, que me ajude a caminhar, que me ajude a ter força, a enxergar o sobrenatural. Eu peço ao Senhor agora, Pai, nesse culto, quarta profética, eu não estou aqui para falar de A ou de B, eu estou aqui para conversar com o Senhor. O Senhor é meu paizinho querido, o Senhor é meu amigo, o Senhor é sim, meu Deus, aquele que o Senhor é sim, meu Deus, tem feito na minha vida. O Senhor é meu tudo, o Senhor é minha alegria. Então o Senhor, mesmo com as minhas deficiências, como aquele homem tinha, o Senhor não o abandonou, o Senhor não o deixou. O Senhor poderia ter ido ao encontro dele, mas o Senhor, sim, meu Deus, capacitou 4 amigos para andar com ele. Capacite pessoas para andar conosco, Pai, nos ajuda e também faça com que a gente possa ser amigos também de alguém. Muitas vezes nós queremos amigo e não somos amigos de alguém. Me ajuda a ajudar alguém, me ajuda a solicitar, a estender a mão para alguém, me ajuda, abra a minha mente, Senhor, para enxergar alguém que está precisando da minha mão, da minha força, da minha capacidade. Muitas vezes eu estou olhando para os meus problemas e não estou olhando para o problema do meu irmão. Talvez quem está aqui hoje nesse culto, eu vou sair daqui intercedendo, o Senhor vai fazer milagre. Hoje é noite de milagre aqui nesse lugar, Pai. Hoje é noite que o Senhor vai nos libertar, vai libertar nossa alma, nosso entendimento. Talvez, Pai, hoje é a noite que o Senhor vai agitar aqui e nós vamos abrir telhado, Senhor, nós vamos passar pela porta, mas eu vou ouvir testemunho de pessoas que vão testemunhar da sua fidelidade. Senhor, quebra todo o paradigma. Eu não sei o que tinha na vida daquele paralítico, mas o Senhor virou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a nossa vida, perdoa as nossas atitudes imaturas muitas vezes, nos perdoa, Pai, pelas nossas fragilidades. Quantas vezes uma porta é fechada ou alguém que nos impede de chegar, impede com que a gente entre, a gente desiste. Não, Pai, aqui eu quero pedir ao Senhor ânimo nesta noite, eu quero pedir ao Senhor força nessa noite, eu quero pedir graça para o Senhor esta noite, eu quero pedir que o meu irmão, minha irmã que adentrou por estas portas, ele já sinta o toque do teu Espírito Santo, que ele já sinta, Senhor, que ele vai sair daqui animado hoje, ele vai enxergar onde ninguém está enxergando, ele vai ver aonde ninguém está vendo. Talvez, meu Pai, eles estão dizendo para eles assim: está fechada a porta, ninguém pode entrar. O Senhor vai abrir um caminho aqui hoje, para as pessoas aqui, para eles entenderem que o Senhor é fiel. Então, Pai, já vai animando, vai aquecendo o coração, vai aquecendo a mente, vai abrindo o entendimento desse irmão, dessa irmã. Pai, quem chegou aqui talvez olhando, dizendo: eu só estou tendo um problema, eu quero dizer, Pai, que esta noite ele vai sair daqui com a palavra: Deus está abrindo as portas da minha vida, Deus está abrindo entendimento na minha casa, Deus está fazendo algo sobrenatural sobre a minha vida. Pai, tudo depende de mim. Eu quero declarar, Pai, que tudo aquilo que estava preso, amarrado essa semana, é semana de milagre ainda para a minha vida, é semana de resposta. Daqui para sexta-feira, Pai, ainda tem muitas coisas para desenrolarem, tem muitas coisas para acontecer, e eu quero já profetizar, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a nossa vida. Vai ter milagres sobre a nossa vida, vai ter resposta de Deus sobre a nossa história. Pai, tira todo o impedimento, toda a barreira, anima esse irmão, anima essa irmã, Pai, que entrou aqui muitas vezes cabisbaixo. Eu quero dizer, Espírito Santo, espírito de ânimo, de força, entra na vida dessa pessoa hoje, que ele enxergue o sobrenatural e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Eu gosto assim, quando começa a dar glória. Eu gosto assim, quando alguém começa a dar aleluia aí, irmão. Eu já até brinquei, eu falei para a irmã Sirlene: Sirlene, eu gosto de pregar quando você está aqui, porque você me anima ali. Ela já começa a dar uns glória a Deus ali, uns aleluia. Pode se assentar, irmão. Não paga para dar glória não, viu? Tá bom? E a Bíblia vai dizer, não sou eu, que Abraão era fortalecido quando ele... Por isso que você me veio me levantar da cadeira. Deus falou comigo, irmão.
Eu não quero nem saber se você olha para mim com cara feio ou com cara bonita. Eu vou dar glória mesmo. A gente precisa ter uma igreja animada, fortalecida, buscando em Deus, sabe? Irmão, tem hora que as pessoas olham, não precisa disso, que não precisa, Deus não é surdo, não. Mas o capeta também precisa saber. É ou não é? Tá? Queridos, quantas vezes nos aproximamos de Deus buscando uma cura exterior? Quantas vezes aproximamos de Deus precisando de um milagre exterior? Queremos alívio imediato da dor física, da crise financeira, da situação difícil que enfrentamos. Mas, ao lermos Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12, que nós só lemos aí até o 5, nós vamos observar como é surpreendente, como Deus é capaz de trabalhar. Um paralítico, irmão, que é levado até Jesus claramente buscando cura física. O que ele foi buscar? Cura física. No entanto, antes de Jesus dizer para ele, levanta-te e anda, ele disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Era isso que ele esperava ouvir? Não, ele esperava ouvir o quê? Levanta e anda. Quantos de nós entramos no culto e muitas vezes saímos frustrados, porque achamos que vamos entrar no culto e chegar no culto, Deus vai dizer assim, receba a chave, receba a libertação do teu filho, receba o milagre da tua casa, receba a provisão financeira. E a gente esquece que o nosso Deus está trabalhando primeiro em nós. Querido, deixa eu te perguntar, quanto tempo depois de Davi ser ungido, ele demorou para assumir o trono? Diga comigo, 13 anos. 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Deixa eu te falar, não foi 13 anos que demorou para ele assumir o trono. Foram 13 anos para o rei ser constituído. Tem coisas que Deus está constituindo na nossa vida. Quanto tempo Noé sonhou o sonho de Deus e construiu a arca? 100 anos. Não, irmão, não foi 100 anos. Foram 100 anos para construir um Noé. Você precisa entender que existem tempos de Deus na nossa vida, que Deus está nos construindo, porque se tem coisa que se Deus nos entregar hoje, a gente estraga o plano de Deus na nossa vida. Eu e você precisamos entender que Jesus não começou pelo que era visível, mas pelo que era invisível. Ele foi direto à raiz e não ao sintoma. Querido, porque o verdadeiro milagre não começa no corpo, mas começa na alma, na mente e no coração. Entenda isso que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Jesus estava junto com os discípulos, junto com Maria, junto com os discípulos lá, e ia ter uma festa. Jesus estava indo para a festa com eles. Olha, irmão, como que o povo é desapercebido. Jesus sai do meio da multidão, sai do meio dos discípulos e vai para um tanque chamado em hebraico Betesda. Jesus sai do meio deles, ninguém percebe que Jesus sai do meio. Porque muitas vezes a nossa mente está tão religiosa que a gente acha que Jesus é obrigado a fazer milagre. Lembra de Marta e Maria? Jesus não ia para Betânia. Quando Jesus ia para Jerusalém, Jesus passava em Betânia. E Jesus se hospedava na casa de Marta e de Maria. E tinha um amigo chamado Lázaro. No entanto, que quando Lázaro adoece, Marta e Maria mandam um recado para Jesus, parecendo que Jesus era obrigado a fazer milagre. Olha, manda dizer para ele que o amigo dele está doente. Jesus fala o quê? Ainda não chegou a hora. Isso a morte não é, isso aí ele não está morrendo, ele está dormindo. Tem coisas que Deus diz aí para mim e para você, para a gente entender o tempo de Deus. E Ele precisa chegar na hora certa para que a gente creia que tem uma cura que está acontecendo. Precisava de uma cura na casa de Marta e Maria. Precisava de uma cura na vida de Noé durante esse período para ele acreditar que Deus é capaz de fazer. Tinha uma cura na vida de Davi, tem uma cura na nossa vida, e a gente muitas vezes não entende isso, que o sintoma que está aqui fora não vai impedir o que Deus tem para fazer aqui dentro. Agora o que está lá dentro vai impedir o que Deus tem para fazer aqui fora. É muito fácil a gente esconder, irmão. É muito fácil, quem olha aqui para nós, olha assim para você e diz, está tudo perfeito. Olha para esse irmão, para você ver que está do seu lado, como é que é bonito. Ele tem cara que tem problema? Hã? Não tem, irmão, apesar que tem uns aqui que eles são desprovidos de beleza, e ainda fica com cara feia ainda, né? Aí a gente olha e fala, meu Deus, ajuda teu servo. Eu não sei se você está achando assim, ó, brincadeira, tá, irmãos, à parte, mas a gente olha pensando, eu vou chegar na igreja,
triste, com carinha de coitado, que quando eu chegar lá, Jesus vai olhar para mim. Não, querido, Jesus não vai olhar para você com carinha de coitado. Agora tem um segredo, irmão. Vocês já viram que até os leprosos na Bíblia glorificavam a Deus? Os doentes glorificavam a Deus? A forma como você chega a Deus é a forma que vai atrair Ele para a sua vida. A Bíblia vai dizer sobre um homem que estava doente, que quando chega ele já se prostra logo e diz: Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me curar. A forma como eu chamo o Senhor e atraio o Senhor vai mudar a atitude de Jesus na minha vida. Não é a minha cara de tristeza, porque as pessoas do meu lado podem ver que eu estou triste, irmão, mas muitas vezes aqui dentro eu estou soberbo, orgulhoso, achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Não, irmão, aqui as pessoas têm que ver, quem olhar para mim tem que olhar aqui fora e olhar e entender que eu tenho um Deus que é fiel sobre a minha vida. As coisas podem estar dando errado aqui do meu lado, mas eu tenho um Deus que está cuidando de mim, eu tenho um Deus que zela pela minha vida, e enquanto eles olham esperando a minha queda, Deus está olhando para mim dizendo: vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. A luta está passando ali na vida dele, na vida dela, mas ela não vai desistir, ela não vai se entregar, ele não vai se entregar, ele vai cantar o hino da vitória. Isso é o segredo, querido, porque quando você olha, você tem que acreditar. Eu te pergunto, irmão, aonde fica a Bíblia para mim e para você, irmão? Aonde fica a Bíblia? Adianta eu conhecer todos os versículos da Bíblia e na hora de colocar o versículo em prática eu não consigo colocar? Se ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, aí quando chega uma enfermidade, eu sou o primeiro a dizer: Deus, a minha enfermidade, Deus está dizendo, é sua, então fica com ela. Olha, Deus, eu fui acometido de uma doença. Deus, você foi acometido, é sua, fica com ela. Agora quando você diz: Senhor, a tua palavra diz em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, o Senhor nas suas pisaduras hoje pode me curar. Calabachorei, calamais. Senhor, hoje pela tua palavra o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Senhor, eu vim aqui na autorizada. Quando eu tenho um carro da Volks, eu vou lá na Volks, eu faço a revisão. Quando eu tenho um carro da Ford, eu vou na Ford. Quando eu tenho um carro da Hyundai, eu vou na Hyundai. Quando eu tenho um carro chamado Homem, que é da presença de Deus, eu chego aqui na tua casa, e aqui o Senhor sabe fazer milagres, Senhor. O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe, conhece bem, o Senhor sabe o que o homem precisa, o Senhor sabe qual é a área que o homem precisa. Senhor, eu estou precisando de um milagre hoje, eu estou precisando que o Senhor troque meu rim, eu estou precisando que o Senhor troque o meu coração, eu estou precisando que o Senhor mude o meu sangue, eu estou precisando que o Senhor entre nos meus órgãos, muda a minha história, Senhor. Tu tem poder hoje, tu tem capacidade hoje de fazer algo sobrenatural. Aí, irmão, eu começo a adorar a Deus. O irmão Vilmar contou isso aqui semana, foi para mim essa semana, Vilmar? Como é que aconteceu, Vilmar? Aí você chegou lá, o médico falou: você fez a cirurgia? E aí você falou: não. Ele falou: nem passou por cirurgia, mas ele falou: mas tem uma cicatriz aqui. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Talvez você nem sabe, sentou aqui hoje esperando algo e Deus está dizendo: já tem um anjo com bisturi, já está sentado do teu lado operando um milagre na tua vida, já estou trocando teu rim, teu coração, estou trocando, desentupindo a tua veia, estou já indo na tua frente, já estou fazendo um milagre que você precisa, só para o meu nome ser glorificado. Tem uns que olham e dizem: será que Deus é capaz de fazer isso? Não só é capaz de que está fazendo agora. Ei, o Espírito de Deus está dizendo: o Senhor está fazendo agora, está mudando a nossa história aqui hoje. Pessoas que vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver que o Senhor está agindo poderosamente. Querido, Jesus sabe que aquele homem não estava apenas paralisado fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, talvez até preso pela culpa e pela vergonha. Jesus sabe, tem coisa da nossa vida que está paralisado, irmão, não é por causa da falta de dinheiro, não é porque eu não consegui romper, não, tem coisa que está paralisada na nossa vida, irmão, porque tem falta de cura aí dentro. Eu preciso entender, isso é uma verdade para nós também. Muitos estão aqui, tem gente que se Deus der alguma coisa para ele, ele põe tudo a perder, porque a mágoa está aí dentro, o ressentimento está aí dentro, a falta de perdão está aí dentro, algumas coisas para consertar está aí dentro. Aí o Senhor está dizendo: ei, antes de eu te curar por fora, eu vou ter que liberar o perdão.
Ah, pastor, mas são as pessoas. Pastor, mas é isso, é aquilo. Para de colocar pessoas. É um tratamento de Deus comigo e contigo. Querido, Deus sabe trabalhar, sabe ou não sabe? Como diz em 1 Samuel 16:7, o homem vê o que está no exterior, porém o Senhor vê o que está no coração. Ei, Samuel foi lá na casa de Jessé, foi ou não foi? Foi ungir quem? Foi ungir o novo rei de Israel, correto? E Deus tinha mostrado para ele quem era? Quando chegou lá, olha, Jessé ainda nem botou o filho que era. Quando ele bateu o olho, ele disse em Eliabe, ele disse, esse é o cara, olha lá, forte, bonito, charmoso, esse vai ser o novo rei. Ele botou o olho e Deus falou lá do alto, você está vendo com os olhos, mas eu vejo com o coração do homem. Manda passar, foi passando, não é esse? Não. É esse também não. Por isso que é bom a gente ter discernimento, irmão. Deus está te dando discernimento hoje. Deus está te dando sabedoria. Ai, alabacarava chore calabai. Ninguém vai te enganar mais, irmão. Ninguém vai te enganar mais. Você não vai cair em lábia de ninguém. Ninguém vai vir como esperto para cima de você, porque o Senhor está te dando sabedoria. É esse não, é esse não. Passou os 7 filhos de Jessé. Ele disse, não é esse. Aí o camarada fica em casa. Mas vem cá, você não botou os seus filhos? Ainda tem mais alguém? Aí Jessé vira e diz o quê? Ainda falta o menor. Tem hora que a gente se sente o menor, irmão. Tem hora que tem convites que nem convite a gente aceita, nem nos chama, porque as pessoas olham para nós e acham que nós somos incapacitados de estar em determinados lugares. Mas olha o que Deus faz quando Deus quer honrar. Ainda tem, manda chamá-lo, porém, ninguém senta na mesa. Até o menino chegar. Todo mundo de pé. O Espírito de Deus tem que testificar. Tem coisa na nossa vida que tem que testificar. Quando o menino entra, o Espírito de Deus diz, é esse. Aí ele disse, agora nós vamos sentar. Mas Davi tem que estar na mesa. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que Deus está preparando para a nossa vida, a mesa está sendo preparada. Ei, não fique com vergonha e nem tenha medo não, porque tem processo de cura. Enquanto Davi estava no pasto, talvez ele se sentia rejeitado, mas imagina quando o homem de Deus, o profeta diz, agora vamos se assentar, porque o novo rei de Israel chegou. Tem coisa na nossa vida que Deus está preparando a mesa. Tem coisa na nossa mesa que tem gente que gostaria de sentar, mas não sentou e nem vai sentar, até no dia que Deus determinar unção sobre a tua vida. O que Deus está fazendo, Ele vai te curar. Agora imagine os traumas de Davi, as lutas de Davi, os problemas de Davi. Mas Davi chega, irmão, senta na mesa e o homem de Deus pega o chifre de carneiro. Guarde essa, tem umas coisas que a gente precisa guardar. Se Davi pega Samuel pega o chifre de carneiro e derrama sobre Davi o óleo. E a Bíblia vai dizer que sobre Davi se apodera o Espírito de Deus. Tem fases da nossa vida que Deus está derramando unção. E eu quero declarar, a unção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida. E começa com cura hoje. Agora, sobre Saul, também foi ungido, não foi? Ele foi atrás da jumenta. Quando o profeta, o mesmo homem de Deus que ungiu o primeiro rei, ungiu o segundo. E o homem estava vivo, o rei ainda estava vivo. Saul foi ungido como? Com óleo também? Sim, foi com óleo. Mas ele carrega o óleo aonde? Numa botija de barro. Botija de barro se quebra facilmente. Chifre de carneiro fala de eternidade. Tem unção que vai vir sobre a tua vida e não vai vir para ser temporária. Vai vir para Deus curar a tua vida por completo. Deus não vai fazer obra na tua vida por acaso. A obra que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida vai ser para a cura ser completa. Então Deus chega com cura, Deus mostra. E hoje então, irmão, Deus quer me lembrar, a mim e a você, o milagre começa na nossa mente, a libertação começa na nossa alma. E quando somos curados por dentro, é o que está fora também começa a ser transformado. Então Deus quer nos curar por dentro. Diga comigo, me cura, Senhor. Eu abro hoje o meu coração, a minha alma, vê se há em mim alguma coisa que ainda está impedindo que a minha bênção chegue. Irmão, lembra do paralítico, que estava no tanque lá de Betesda, que eu falei com vocês? Quantos anos que ele estava lá? Olha como que é a coisa é na mente. Quando Jesus chega, Jesus fala para ele, ei,
que você está aí? Ó a mente, mentalidade, irmão, mentalidade medíocre. Eu estou aqui porque não tem ninguém para que me coloque lá. Mas ele não estava lá? Então ele estava fazendo o que lá, o desgramado? 38 anos na cama. Ele sabia que ele não podia ir só, mas ele tinha fé, por isso que ele foi. Mas quando chegou lá, ele já ficou tão acostumado com o problema, a mente dele já estava tão acostumada, que quando o próprio Jesus chega, ele vai dizer as regras. Olha, quando a água é agitada, uma vez por ano, o anjo agita, aquele que pula primeiro, vai lá e pula lá e vai ser curado. Mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para me botar na água. Quando eu penso em ir, Jesus, alguém já foi lá e pulou. E eu sou um coitadinho. Eu não consigo. Jesus olhou para ele desgramado. Mentalidade fraca. Você não precisa de anjo. Você não precisa de água agitada. Eu vou fazer com a tua vida o que eu não fiz na vida de ninguém que entrou nesse tanque. Eu sou a própria cura. Eu sou o próprio anjo. Eu sou a própria água agitada. Eu não vou te mandar água, eu vou te mandar fogo. Levanta do teu leito e anda hoje. Primeiro Jesus teve que curar a mentalidade dele, que muitas vezes a nossa mentalidade está presa em coisas, em situações humanas. A gente quer dizer para Jesus, já viu que tem uns crentes que querem ensinar? Não, mas Jesus só cura se passar o óleo. Não, Jesus só cura se alguém me tocar. Eu estou aqui no culto, mas se ninguém me tocar, eu não sou curado. Eu nunca vi, irmão, um livrinho de receita para Jesus curar. Já viu? Um cego, Jesus disse, o que tu queres? Ele poderia ter dito, quero um cão guia. Não. O que tu queres? Jesus não sabia que ele queria ver? Sim ou não? Jesus disse, tu queres o quê? Ele disse, eu quero. Ele disse, vá e não peques mais. Está vendo? Tocou no cego? Não. Mas o segundo cego que ele se encontrou na beira do caminho esse. Mas teve um outro que vinha com o pai. Aí ele foi, cuspiu no chão, botou no olho do cara, mandou se lavar. Já viu que cada milagre nunca é igual? E a gente fica querendo receita. A gente perde a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem para fazer. Talvez você está sentado aí agora. E você não está percebendo que o Senhor já curou a tua mente. Já te curou por dentro, e o Senhor está dizendo assim, ó, na hora que o pastor Arley estava liberando a palavra sobre cirurgia, sobre cura, eu já sentei do teu lado, já operei um milagre, a resposta já está na tua mão. Aquilo que você veio buscar hoje, você vai receber, não é no final do culto não, você já recebeu agora, porque aonde eu estou, o meu milagre acontece. Então o que você precisa? Tirar essa mentalidade. Ah, mas será que alguém vai me tocar? Alguém vai falar? Alguém vai vir marchando? Alguém vai revelar? Alguém? Não. Eu sou o próprio Senhor, já cheguei na casa, sou dono da casa, sou dono do culto, eu faço do jeito que eu quero. Talvez você está esperando a água agitar, talvez você está esperando alguém sapatear. E Deus está dizendo, eu estou te curando agora, nesse momento, onde você pensa assim, quem está vendo? Ele está dizendo, eu sou a própria cirurgia, eu sou a própria cura. Eu vou trocar teu coração, eu vou trocar essa veia. Eu vou mexer na tua vida hoje, eu vou entrar nessa causa. Ei, talvez seus advogados falaram, não tem jeito, Deus está dizendo, eu sou teu advogado, eu sou o teu juiz, eu vou na tua frente, eu vou adiante de você. Talvez você está esperando o natural, Deus está dizendo, eu vou agir no sobrenatural. Agora eu preciso que você creia, eu preciso que você acredite. Ah, mas Senhor, sabe Senhor, se eu tivesse dinheiro, Deus está dizendo, você não tem, mas eu tenho. Ah, Senhor, se o Senhor pudesse fazer assim, Deus está dizendo, eu não preciso da sua receita, eu preciso da tua obediência. Ah, Senhor, mas que tal? Deus está dizendo, tal? Não quero tal, não, eu quero só que obedeça. Fica no lugar do milagre. Entenda o que eu vou fazer. Senhor, mas parece que a minha mente, parece que o meu entendimento, meu filho, eu vou usar as coisas loucas. Eu vou usar as coisas loucas para confundir as sábias. Você está dizendo não, e eu estou dizendo sim. Na hora que você falar assim, não consigo mais, Deus vai dizer, agora eu vou agir. Eu sou Deus. Eu sou Senhor. E operando eu, quem impedirá? Deus é Deus, irmão. Ele não se engana. Ele não chega atrasado. Ele não chega na hora errada.
Ele não escreve certo por linhas tortas, não, ele escreve certo por linhas certas. Ele vai fazer a coisa certa. Nesse momento, irmão, ó, são 21h03, o Espírito de Deus soprou aqui agora, e está dizendo: ei, tem algo acontecendo na vida de pessoas agora está sendo dado ordem ao seu favor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus está mudando história agora. Deus é Deus e Ele age, Ele vai na nossa frente, Ele age, irmão, Ele é Senhor. Por isso, Deus conhece o que está escondido. Conhece ou não conhece? Ele vai além da aparência. Do verso 3 ao verso 5, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O Senhor viu além. O homem precisava andar, mas Jesus viu que ele ainda precisava primeiro ser perdoado. Os homens falaram: você precisa de cura. E Deus estava dizendo: você primeiro precisa de perdão. Muitas doenças físicas são consequências de feridas na alma. Culpa, amargura, rejeição, falta de perdão. Talvez eu estou falando com alguém que está sentado aqui hoje, está dizendo: não, pastor, comigo está tudo legal, eu já aceitei Jesus, e quem aceita Jesus já é perdoado. Mas faz igual faz comigo. Quando eu aceitei Jesus, e falava: Senhor, o Senhor fala de tudo, mas não fala do meu pai não, que quando o Senhor toca nessa área, mexe aqui numa feridinha, é muito legal as outras coisas, eu gosto demais. Aí Deus disse: ah, é? É. Aí eu falei, comecei a orar: Deus, faz uma obra na minha vida, me usa. O Senhor disse através dos pregadores que eu vou ser pregador, que eu vou fazer a obra, que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu vou ser, que eu vou fazer. Senhor, me ajuda. Aí, um belo dia, eu saí com jovens, deixei o carro que era da minha mãe, que ela me emprestava, da porta da igreja, e fui com jovens para um culto. Quando eu cheguei, cadê o carro? Os bandidos tinham pegado emprestado. Aí eu desci, e você sabe quando você sai que o Espírito de Deus fala com você? Quando você voltar não vai estar aí? Tinha outro carro no lugar. Eu desci, irmão, revoltado. Falei: Deus, eu fui para o teu culto, eu fui adorar o Senhor. Fui, Senhor, e o Senhor permite roubar o meu carro. No meio da rua, irmão. Tão certo quanto vive o Senhor, que eu ouvi, o Senhor disse: não é seu? Se for seu, você cuida. Agora, se for eu que te dei, despreocupe que eu vou achar. Eu só estou provando a tua fé. Eu disse: perdão, Senhor. Perdão. Eu confio em Ti. Esse carro vai ser encontrado. O meu seguro é o Senhor. Eu não tenho seguro, me ajuda. Na hora ali eu pedi perdão. Aí ele falou assim: perdão, boa palavra, mas você vai precisar pedir perdão para o seu pai. Aí eu disse: para de brincadeira, Senhor, eu estou falando sério, eu estou falando de coisa séria, Senhor, eu estou querendo, é o carro. Ele disse: mas antes do carro, eu vou preparar uma situação para você encontrar com teu pai. Tinha 19 anos que eu não via. No outro dia eu recebi o telefonema: primo, vai ter o aniversário da avó, 80 anos, você veio? Deus disse: você tem dúvida? Quando eu falei: eu vou, logo em seguida, deu mais ou menos 1 hora depois, a polícia liga: você que é proprietário de um veículo prata? Assim, sim, o seu carro foi encontrado. Porque existem bênçãos que estão conectadas a atitudes nossas. E a gente acha que tudo Deus vai fazer e a gente vai ficar continuando escondidinho. O paralítico foi levado até Jesus em busca de cura física, mas Jesus viu mais profundo que a alma dele estava ferida e que o espírito dele estava abatido. Enquanto os homens viam um corpo que não andava, Jesus viu um coração que precisava de perdão. A paralisia emocional e espiritual é mais limitada do que a física. Tem gente que não está conseguindo se movimentar, não é por causa de uma doença, é por causa de uma falta de um perdão, de um abraço, ou de liberar alguém que ainda não conseguiu liberar. O que eu aprendo aqui?
Há pessoas hoje pedindo para Deus consertar o que é visível, mas o que está travando a sua vida não é o visível, é o invisível. Filho, os teus pecados estão perdoados. Antes da cura, Jesus liberou perdão. Salmo 32, verso 3 ao 5. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava. Então confessei e fui curado. Uau! Confessei e fui. Talvez, mas por que ninguém descobre? Porque tem um especialista chamado Jesus, que ele tem o raio-x e ele já bateu o olho em você e disse: hoje é a noite do seu milagre. O que eu aprendo aqui? A cura começa quando a alma ela é liberta. Ei, diga comigo, hoje começa o processo de libertação da minha alma. A minha alma precisa hoje ser liberta. Me liberta, Senhor. Opera em mim, opera na minha vida. Eu reconheço que tem hora que a minha alma quer gritar, quer falar, mas ela vai para a cruz hoje. Ela vai para a cruz hoje. O teu espírito vai se apoderar da minha vida e eu vou ser livre, 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 livre para glorificar o meu Deus. Então, primeira coisa, querido, Deus conhece o que está escondido, sim ou não? Ah, mas eu tenho uma chateaçõezinha, pastor, não queria falar não, mas tem alguns irmãos, algumas pessoas que passaram na minha vida, um ex-marido, um ex-namorado, minha mãe e meu pai. Ei, irmão, é a alma. Tu já imaginou se Deus te empodera hoje? Se Deus te faz um bilionário? Se Deus te exalta, colocando você para pregar para as nações, como é que você faria, irmão? Desculpe, eu não sei você, mas eu falo isso muito com Deus. Qual a cara que eu teria de estar pregando e uma pessoa que eu não gosto está sentada? Como é que eu estaria pregando e uma pessoa que tem algo contra mim se senta? Se eu tiver com algo contra mim, eu não sei, pelo menos, mas se eu tenho algo contra alguém e a pessoa senta, eu vou pregar, eu vou ter que mudar a pregação? Porque a pessoa chegou? Então por isso que a gente tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, porque eu vou pregar, não vou pregar porque alguém sentou, eu vou pregar porque aquilo que o Espírito Santo me deu é para a igreja. Agora eu tenho que resolver. Ah, mas eu não tenho que pedir perdão. Tem que pedir perdão, a gente tem que se consertar, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que colocar a nossa vida em ordem. É muito mais sério do que nós imaginamos, irmão. Senão eu não tenho a capacidade de falar o que Deus faz. Então precisa ser resolvido. Pastor, e para o fulano que morreu, e para ciclano, libera esse povo, irmão. E se tem alguém, para de querer ficar, pega o telefone e diga: olha, pastor Nelson, eu estou te ligando, meu querido, eu queria te pedir perdão. De quê? Não quero te pedir perdão, irmão. Vai e não peques mais. Deus te abençoe, você me perdoa? Tá? Pronto, acabou. Irmão, tem coisa que a gente não tem que ficar desenterrando defunto. Resolva a sua vida. Resolva a sua história. A gente precisa ser resolvido. Porque, querido, a mente adoecida paralisa o corpo. Mente adoecida paralisa o corpo. Os escribas estavam ali, mas as suas mentes estavam cheias de dúvida, religiosidade, julgamento. A incredulidade, a culpa, o medo, o trauma geram bloqueios mentais que nos impedem de viver o novo de Deus. Muitas vezes não é o físico que está travado, é o pensamento, é o sentimento, é o espírito. Jesus quer renovar nossa forma de pensar. Romanos 12, 2. Não vos transformeis nesse mundo, mas transformai a nossa renovação pela nossa mente. É a mente que tem que ser mudada. Porque, como eu falei, você imaginou se Deus te empodera, se Deus te levanta, como é que você vai fazer? Quando alguém chegasse, irmão, com você cheio de autoridade, você ia mandar prender um monte.
Ia matar uns, pelo menos uns 10. Porque eu sou capaz, eu faço. Aí Jesus olha lá da cruz, irmão, os que estavam condenando ele, olha e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Salmo 103, verso 2 e 3. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É Ele que me perdoa, é Ele que me cura. O perdão cura a alma, e uma alma curada liberta o corpo para viver o milagre. Eu quero declarar, irmão, você está livre hoje. Irmão, você está livre hoje. Em nome de Jesus, você vai pegar esse resto aí que tinha, esse pacote que tinha, e vai deixar aqui, irmão. Em nome de Jesus. Olha, querido, o que eu aprendo aqui, o maior milagre não é andar com as pernas, mas voltar a sonhar e crer e amar, e se levantar por dentro. Tem gente que está caminhando com as pernas, mas está carregando um fardo nas suas costas. Tem gente que anda, mas só você não percebe que está aí atrapalhando você. Antes de Deus mudar o exterior, Ele precisa mudar a sua forma de pensar. Sua mente, se ela estiver cheia de incredulidade, trauma, mentira, a cura física não será sustentada. Há pessoas que saem da maca, mas continuam presas na enfermidade. A maca não sai dele. Tem gente que está andando e a enfermidade está estampada. Lembra da mulher que tinha 18 anos que andava curvada? E aonde que ela foi mesmo? Aonde que ela foi? Que ela foi curada? No culto. Mas quando ela chegava no culto, o que estava nas costas dela? Um capiroto. Um didi. O diabo. Jesus olha para aquela mulher e declara cura, sim ou não? Eu não sei o que ela carregava, irmão, mas carregava um demônio. E a gente muitas vezes acha, e a gente brinca com a vida achando que está tudo natural, que está tudo legal, e a gente não vê que a gente está carregando algo que está impedindo o que Deus tem para fazer. E Deus está falando, ó, tem 18 anos que você está olhando para baixo, vamos olhar para cima, vamos enxergar o novo, eu tenho cura para a tua vida, se liberta hoje em nome de Jesus. Pastor nada, Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Como que você é? Derrotado? Você nasceu para sofrer? Para fracassar? Você é o primeiro a dizer, ó céus, ó vida, a minha família, pastor, minha família, sabe? A minha família é tudo uma praga, é tudo gente ruim. Eu não nasci com sangue italiano, sangue azul. Eu não nasci numa família rica, pastor. É tudo ruim, minha família. A minha não, irmão. Deus já mudou meu sangue. Eu não tenho sangue italiano, não, mas eu tenho o sangue do leão da tribo de Judá. As pessoas chegam e, qual é o seu signo, pastor? Eu disse, o meu, leão. Mas você nasceu em que mês? Outubro. Outubro é de Libra, eu disse para você, irmão, que segue os horóscopos. O meu é do leão, o leão da tribo de Judá. Eu participo dessa tribo, essa tribo é quem me determina, essa tribo é quem me guia, essa tribo é quem me abençoa, essa tribo é quem direciona os meus passos. Não tem mais espaço não, irmão, para negócio de horóscopo, ficar lento. Como é que vai ser a sua sorte? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, é vitória, é vitória. Ah, não tem luta, tem luta. Ah, pastor, mas só anda de vitória em vitória. Não, as lutas também fazem parte, mas eu tenho um Deus que me dá vitória. Até na luta Ele me dá vitória, até nas tribulações Ele me dá vitória. Porque quando eu sei quem é Ele na minha vida, eu levanto, confesso, quando muitas vezes está embaraçado, eu levanto a mão para o céu e o nome dele é glorificado. Não, pastor, mas tem uns que não gostam de mim, também tenho. Pastor, tem uns que levantam, também tenho. Pastor, tem hora que a coisa dá errada, também tenho. Mas também tem um Deus que desembaraça tudo. Ah, eu sinto Deus aqui, irmão. Deus está mudando a tua mente hoje.
pessoas que estão nos assistindo, o Espírito de Deus está entrando nessa casa agora. Deus está entrando com desembaraço, irmão. Deus está tirando esse desânimo, coisas que estavam presas nos nossos ombros, nas nossas costas, na nossa mente. Deus está dizendo, hoje é noite de libertação. Deus está tirando essa ansiedade da tua alma com o teu futuro. Deus está tirando de você. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a descansar, você vai voltar a ver que Deus cuida de você. Quando somos curados por dentro, o exterior responde. Vou responder, vou falar de novo. Quando somos curados por dentro, o exterior responde. Verso 10 ao 2. Depois da cura interior, Jesus disse para o homem: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Ei, o homem primeiro estava preso. Jesus disse, está perdoado os teus pecados. Ele deve ter olhado e dito, você é doido, né? Não estou querendo perdão. Jesus disse, mas eu estou te vendo por dentro. Eu estou enxergando, fiz já um raio-x da tua vida. Meu Deus. A gente sentou aqui, né, irmão? A gente senta. A gente deve ter dito, vou lá no culto hoje, ainda bem que ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe do que está acontecendo comigo. Jesus disse, desde quando você acordou hoje, eu já te vi. Eu sei, todos os teus dias estão escritos no meu livro. Se tu for para a profundeza, lá eu estou. Se tu for para o alto céus, eu também lá estou. Eu sei tudo que está acontecendo contigo. Eu te digo hoje, levanta, pega a sua maca e vá para a tua casa. Olha que interessante, irmão, eu sou apaixonado com isso. Por que ele não disse, vai para o shopping, vai para a praia, vai para casa? Se tem um lugar que a gente se sente com segurança em casa. É ou não é? Casa é lugar de milagre. Casa é lugar de resposta. Casa é lugar de paz. E eu quero declarar, irmão, tu vai voltar para a tua casa daqui a pouco, mas vai voltar com resposta de Deus para a tua vida. Tu vai voltar para a tua casa, para o teu apartamento hoje, mas vai voltar com resposta de Deus. Deus está dizendo, você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui livre hoje. Jesus só deu essa ordem, irmão, depois de perdoar o homem. A cura exterior foi uma consequência da transformação interior. O homem foi curado por completo, alma, mente e corpo. Deus está te curando hoje na sua alma, Deus está curando na tua mente e Deus está curando o teu corpo. Eu quero declarar, irmão, você vai voltar no médico, não vai ter enfermidade mais. Ei, quem estava doente, quem estava cometido em alguma situação, não vai ter enfermidade mais. Deus está colocando as tuas taxas em ordem, Deus está colocando o seu corpo em ordem. Deus visita a tua coluna hoje, vai colocar em ordem os seus músculos, os seus nervos, o seu coração, a sua vida. Ei, o Espírito de Deus te sopra hoje, sopra sobre ti hoje. Não tem mioma, não tem caroço, não tem que vai ficar no teu corpo, irmão. Pela nossa atitude de fé, o Senhor sopra hoje sobre a nossa vida. Quando a gente resolve a nossa vida por fora, Ele nos cura por dentro. Eu preciso entender isso, querido. O que foi perdoado se levantou. O que foi curado da alma se manifestou no corpo. Quando a mente é liberta da culpa, do medo e da dor, o milagre se manifesta por fora. O testemunho que transforma começa com uma obra profunda dentro de nós. 3 João 1, verso 2. Olha o que o homem de Deus vai dizer. Amado, oro para que vá bem toda a tua boa saúde, toda a tua boa coragem, assim como vai bem a tua alma. Ei, para mim está bem. 1 João isso. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas o quê? Assim como bem vai a tua. Por que ele não falou alma primeiro? Porque se a alma está doendo, as outras coisas estão tudo descontrolado. Então o Senhor está dizendo, amado, essa palavra é para mim e para você, amada, desejo que te vá em todas as coisas. Family Church, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua.
Ah, mas você tirou aquela cara de maracujá, irmão? Tirei, porque foi resolvido aqui dentro. Ah, mas você andava triste? Andava. Você falou tudo, o verbo está no passado. Não ando mais, estou resolvido. Ah, mas o que foi? Talvez você vai sair daqui, irmão. Deus está dizendo, você vai ligar para alguém, dizer, meu filho, eu te abençoo, vai e não peques mais, olha, me perdoa, nós estamos juntos, Deus é contigo, o Senhor te abençoe, estou resolvido. Aí você vai dizer, uau, o que foi, Senhor? O Senhor está te curando. Querido, Deus quer uma cura completa, e Ele sempre começa no coração. Depois do perdão, vem a ordem para levantar. Não vai vir ordem para levantar, se não vier uma cura interna. O que te machuca hoje? O que te dói? O que está te paralisando? Seu corpo? Seu ânimo? Sua fé? Antes de orar por uma cura exterior, peça a Deus que toque na sua alma. Por quê, pastor? Porque se eu for um cara mal resolvido, eu sempre ensinei isso para os meus filhos, na minha casa. Irmão, eu não carrego mágoa. Eu não carrego ressentimento. Quem me fez bem ou quem me fez mal, eu vou tratar do mesmo jeito. Você sabe por quê? Eu não consigo carregar sentimento. Se o próprio Jesus amou até que eu traí. Irmão, imagina Jesus encontrar com Judas, sabendo que ele iria entregá-lo. Judas vem para beijá-lo. Ó, eu fico imaginando o biquinho de Judas. E Jesus olha e poderia ter dito, traidor, safado, sem vergonha. Eu sei que esse beijinho aí é da traição. Sim ou não? Jesus olha para Judas e diz, meu amigo. Você sabe por que Jesus fala isso? Que ele era resolvido por dentro. O que as pessoas fazem com você por fora, e por fora não pode atingir quem já é resolvido por dentro. E eu encerro aqui dizendo a você, sabe por que o Arley não vai atrás das injustiças? Porque eu já morri. Quem está morto não tem sentimento mais. Quem está morto não fala mais. Ah, mas morri, irmão. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu tenho quem me responde. Eu tenho quem me ama. E sabe o que eu tenho que fazer? Ficar de pé e agradecer. Porque quem é resolvido por dentro não deixa nada aqui fora atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Fica de pé. Tem crente aqui, irmão? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Quando você for resolvido, você não vai nem esperar ficar alguém te chamar para frente. Você já vai sair logo do seu lugar e vai dizer, Deus está falando é comigo. Eu vou logo para frente, porque eu sou resolvido. Você vai entender, é comigo que Deus está falando. Eu preciso resolver minha vida hoje. Confio em ti. Declare isso. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Meu Deus. Vou perguntar mais uma vez. Não tem ninguém para resolver mais nada? Está tudo resolvido aí? Está tudo resolvido, você está no seu lugar porque você já está resolvido.
tem nada para resolver por dentro? Hã? Você já está resolvido. Porque eu entendo o seguinte: há pessoas que foram para ver Jesus. Eu fico imaginando aquele homem que subiu naquela árvore. Como é que era o nome dele? Hã? Zaqueu, Bartimeu, como é que é? Judeu? Hã? Zaqueu. Zaqueu tinha alguma coisa para resolver na vida dele, irmão? Ele subiu na árvore só para ver Jesus, irmão. Não foi. Ele subiu lá na árvore, ninguém queria deixar ele chegar perto, porque ele era de baixa estatura. Mas ele subiu, ó. Foi lá, ó, olhou naquela árvore. Olhou na árvore assim. Quando ele estava olhando na árvore, engraçado, tinha uma multidão ao redor de Jesus e uma multidão acompanhando Jesus. Tinha ou não tinha? Agora, sabe o que me deixa apaixonado? Ele não foi lá pedir nada, mas ele sabia o que estava lá dentro dele. Aí Jesus para, debaixo da árvore, olha para o camarada e diz: ei, você aí que eu não sei quem é. Foi isso? Foi não? Jesus chamou ele pelo e disse o quê? Desce depressa, porque hoje me convém pousar lá no teu shopping. Não? Aonde? Ei, Jesus vai entrar, vou falar de novo, na tua casa hoje. Ei, eu falei agora há pouco, Jesus entrou naquela casa. E o melhor, Jesus fez daquela casa a casa dele. Jesus vai fazer da sua casa a casa dele também. Jesus vai trazer paz para você. Jesus vai entrar no teu apartamento hoje. Jesus vai entrar na tua vida hoje. Lamai, ande que ouva subir. Recalabanai. O Espírito de Deus está dizendo, ele vai desfazer hoje toda situação contrária, irmão, todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo, toda situação mal resolvida, entre eu e meus irmãos, entre meus familiares, entre alguém, irmão. Deus vai resolver, Deus vai colocar as coisas em ordem. Você que se chateou com alguma situação, o Espírito de Deus vai te ajudar. Declare isso. Vamos orar agora, vamos orar, Rodrigo, vamos orar aqui em nome de Jesus. Você vai orar agora dizendo: Senhor, me ajuda a resolver essas situações aqui na minha vida. Eu preciso desse milagre hoje. A minha vida está aqui, eu sou uma dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra e agora, ó Deus, em concordância, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Teu altar. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa agir nessa noite. Ó Deus, que cada coração, que cada vida que se derrama no Senhor, no Teu altar, seja tocada, visitada pelo Teu Espírito Santo. E tudo aquilo que está em desordem, tudo aquilo que está, ó Deus, de uma forma, o caos, o Senhor é o Deus que transforma em bênção. O Senhor é o Deus que traz vida. Toda sentença de morte, nós declaramos vida hoje, vida nas emoções, vida nos lares, nas famílias. Entra, Pai, agora, ó Deus querido, nas casas, vai desfazendo toda a obra de Satanás, todo espírito, Deus, de confusão, de briga, de divisão no meio das famílias. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor. Pai querido, nós te pedimos que nessa noite, que os corações que estão aflitos, que estão angustiados, sejam renovados pelo Senhor, sejam fortalecidos pelo Teu poder. Espírito Santo, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que move os céus e abençoa aqueles que em Ti confiam. E nessa noite, meu Pai, nós Te pedimos, vai agindo em nosso favor, vai abrindo portas, vai trazendo escape, vai trazendo solução. O Senhor é o Deus que renova a fé, o Senhor renova a esperança, e nós cremos no Teu poder nessa noite. Por isso vai trabalhando, Jesus, aonde nós não podemos ir, aonde nós não podemos tocar, o que nós não podemos fazer. O Senhor é o Deus que surpreende, pois a Tua palavra diz: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera nas nossas vidas. Ó Deus querido, e que nessa noite esse poder possa fluir, esse poder possa se manifestar, ó Deus querido, e que todo embaraço, que todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus.
Jesus. Que todo espírito que tenta se levantar contra as nossas vidas seja destruído agora pelo teu poder, pela tua presença, pela tua unção, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra cadeias, que venha ser, ó Deus querido, ministrada nessa noite sobre as nossas vidas. Que os meus irmãos sejam tocados pelo Senhor, sejam fortalecidos pelo teu poder. Nós não vamos sair daqui da mesma maneira, nós não vamos sair da mesma forma como entramos, mas sairemos daqui crendo no teu agir, confiando no Senhor, porque nós não cremos naquilo que vemos, mas nós cremos no Senhor que faz além do que os nossos olhos podem ver. O Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que opera, e nós decidimos nessa noite colocar a nossa esperança, colocar a nossa confiança no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Sabemos que não seremos envergonhados, sabemos que não seremos entregues à vergonha e ao opróbrio, mas cantaremos e viveremos a bênção do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor possa ministrar a cada dia aos nossos corações, e que essa certeza de que o Senhor está trabalhando em nosso favor jamais venha se esfriar no nosso coração. Nós te adoramos e oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Encosta perto de alguém, homem com homem, mulher com mulher de preferência. Eu quero que você ore por alguém, ore por alguém, abençoe a vida dessa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa. Deus está colocando, irmão, muitas vezes a gente só pensa na gente, e tem hora que a gente só precisa abençoar. Em nome de Jesus. Sabrina, encosta perto daqui, essa moça abençoada aqui, ó. Ora por ela, minha filha, ora por alguém. Cadê? Em nome de Jesus. Isa, encosta perto dessa varoa aí, ó, de Deus aí. Ela tem para liberar para a tua vida aí também, ó. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não quero ninguém sozinho, abençoa a vida de alguém, libera sobre a vida de alguém. O Senhor, alabadarava chore calamai. Meu Deus, pastor Nelson, olha aí a unção que está nas tuas mãos aí, homem. O Senhor está visitando essa família, o Senhor está visitando essa casa, a vida dessa mulher agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura agora, eu declaro restauração. O Senhor nos visita por dentro, libera a palavra profética, libera a palavra profética, libera a cura sobre a vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara cura sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus.